Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu vou fazer a resenha de um dos vídeos, melhor dizendo, de um dos livros que mais mudou a minha vida e que me deu várias lições, entre elas como desfazer de preconceitos literários. E o livro de hoje é O Alquimista, do Paulo Coelho. Vamos falar primeiro sobre preconceitos literários, por quê? Antes de ler Paulo Coelho pela primeira vez, eu tinha um enorme preconceito. Na minha cabeça, sem tê-lo conhecido ainda, eu imaginava que era uma literatura menor. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso aqui diante de vocês, porque eu quero que essa lição também fique com vocês. Não julguem o livro pela capa, ou melhor dizendo, não julguem o livro pelo autor, principalmente quando você não conhece o autor. Então, o que acontecia comigo, e hoje eu reconheço isso sem vergonha nenhuma, é de várias pessoas tinham suas respectivas opiniões sobre o Paulo Coelho e eu acabei indo na onda dessas pessoas sem ter lido Paulo Coelho. Então, para fazer jus e para ser honesto, eu li Paulo Coelho esse ano e foi uma das experiências, como eu já falei, mais transformadoras da minha vida. Eu vou mostrar primeiro para vocês essa edição. Eu não sei se tem outra, mas essa aqui foi a que eu li. Eu particularmente acho essa edição aqui muito bonita. Ela é bem curtinha, pessoal. É um livro que você, assim, a depender do seu nível de fome, digamos assim, do seu nível de apetite literário, você conseguirá terminar de ler em um, dois dias, porque é realmente bem pequeno. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é esses detalhes dessa edição. Então aqui dá para vocês verem. Então, novamente, quando você ler, você vai entender porque desses detalhes. Aqui a gente tem gaviões, né? Aqui pirâmides, então, e aqui a gente tem um deserto. Aí você, quando for ler, vai conseguir compreender muito bem o que que cada um desses símbolos aqui quer dizer e como que eles se conectam com a história. Até aqui na contracapa tem um trechinho da obra que diz bem assim: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, em algum contexto, nas redes sociais, porque realmente ela é bem famosa e ela é desse livro aqui, O Alquimista, do Paulo Coelho. Como eu já tinha falado para vocês, essa aqui é a parte interna da edição. Não tem muita firula, igual outros. Eu gosto de firula, tá bom? Nas edições. Essa aqui é uma edição bem seca, digamos assim. Não tem muita firula. Foca-se no essencial, né? Que é o conteúdo do livro. Mas como eu tinha falado para vocês, esse livro me trouxe várias e várias lições sobre preconceito literário e me ajudou a me desfazer dos meus preconceitos literários para com o Paulo Coelho. Inclusive, quero sim ler outras obras dele, conhecer mais esse autor e, a partir disso, ter acesso a um universo diferente daquele que até então eu tinha conseguido compreender com os meus limites de compreensão em momentos anteriores. Falando sobre o livro, especificamente sobre a história, aqui a gente tem o protagonista, que é o Santiago. Santiago é um pastor de ovelhas, então isso é bem interessante, é bem simbólico, tá? Que ele seja um pastor de ovelhas. E num determinado momento ele resolve que ele precisa de mais, ele precisa experimentar outras coisas. E começam a aparecer alguns sinais para ele, algumas sincronicidades. Para você que já está estudando, que estudou em alguma medida Jung, enfim, que já tem algum tipo de aprofundamento aí nessas zonas mais místicas, não que Jung seja místico, mas o pessoal que estuda ali misticismo, ocultismo, eles estão bem próximos ali de compreensão do que é a tal da sincronicidade. Para que você consiga compreender o que isso tem a ver com o livro, você vai ter de ler o livro, que eu estou deixando aqui algumas curiosidades para vocês. Numa das resenhas que foram trazidas aqui para o canal, eu falei sobre o Oscar Wilde, que é autor de várias obras, dentre elas a sua grande obra, uma das suas grandes obras, que é o Retrato de Dorian Gray. E o que eu acho mais interessante é que no começo dessa edição aqui tem um conto que, assim, é muito bonito. É muito bonito. Eu não vou ler ele aqui, porque senão ficaria muito longo, mas esse conto é de Narciso, que você já deve conhecer, né? Então, Narciso que se apaixona por si. Eu tô sendo bem simplista aqui, é claro. Mas Narciso que apaixona pelo próprio reflexo, enfim, acontece várias e várias questões aí, mas esse é o ponto. É o ponto fulcral da situação. E aqui tem um desdobramento que o Oscar faz, o Oscar com a sua genialidade, que chegam pro Rio e perguntam por que ele estava triste, achando que ele estava triste por conta de Narciso, que havia morrido. Gente, pelo amor de Deus, não é spoiler, né? Mas enfim,
achando que ele estava triste, e de repente o Rio não, ele nem sabia quem era Narciso, porque o Rio estava se vendo através do reflexo dos olhos de Narciso. Olha que coisa mais incrível. Se você não conhece o mito, procura, você vai entender e vai conseguir fazer essa conexão bem interessante, mas o que mostra o nível de genialidade do Oscar Wilde. E o Paulo Coelho resolve começar essa obra trazendo aqui essa visão do Oscar sobre o mito de Narciso. Isso aqui é bem interessante, guardem isso. Quando vocês forem ler esse livro, eu recomendo que vocês leiam mesmo o livro, porque bem aqui nessa edição, na página 11, entre outras coisas, o autor fala assim: é importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico. Então, quando você for ler, se atente para isso. Então, tudo que o autor colocar lá aconteceu, vai acontecer, então leia numa outra perspectiva, que é a perspectiva simbólica. Então, por exemplo, o protagonista é um pastor de ovelhas. Então você não vai necessariamente vê-lo como um pastor de ovelhas, mas você pode analisá-lo nessa perspectiva simbólica. Por exemplo, um sujeito tentando domar os próprios pensamentos. A depender da vertente que você for analisar, pode ser comparado a um pastor de ovelhas. Então, as ovelhas que se desgarraram, ou as ovelhas que conseguem se manter ali na linha, retas, sob o domínio de alguém, é uma leitura simbólica. Ou então, por exemplo, se você for pensar nas ovelhas como figuras que não têm capacidade de pensarem por si mesmas e por isso precisam de alguém para guiá-las, de um pastor, é uma outra leitura simbólica. Então, quando você for ler, preste atenção nesse livro na perspectiva simbólica, porque vai te ajudar demais da conta a extrair mais e mais e mais o que o autor quer dizer. Mas voltando ao Santiago, que é o personagem principal dessa obra, ele sai numa espécie de jornada do herói. Então ele sai da sua zona de conforto, novamente, estamos falando de simbologias. Então ele sai de um determinado lugar, de uma determinada cidade, vai para outros lugares, conhece outras pessoas, encontra mestres, inclusive, pelo seu caminho, para que ele chegue em algum lugar. Aí para isso vai ter que ler o livro. Mas assim, ele faz toda essa volta, toda essa peregrinação, que é um caminho que a gente já está acostumado. Ele acontece, por exemplo, com Harry Potter, ele acontece, por exemplo, com Hércules, enfim, várias dessas figuras heróicas e mitológicas seguem a jornada do herói. Para saber mais sobre isso, basta pesquisar aqui no YouTube Jornada do Herói, Joseph Campbell, que você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Durante essa jornada do Santiago, ele vai conhecendo algumas pessoas. E algumas dessas pessoas, desses personagens com os quais ele tem contato, são muito interessantes e simbólicos também, porque eles nos ajudam a olhar para a gente mesmo numa outra perspectiva, ou até mesmo olhar para o próprio Santiago em outras perspectivas. Eu até fiz algumas anotaçõezinhas aqui para lembrar, para trazer para vocês, que tem um personagem que ele tem contato durante essa peregrinação dele, essa peregrinação espiritual, digamos assim, nessa busca do sujeito por ele mesmo, que é um inglês. E eu me identifiquei muito com esse personagem que é inglês, mas não numa perspectiva muito positiva. Por quê? Esse personagem, ele não confia muito na própria intuição. Então ele tem ali algumas pistas, esse personagem inglês que eu estou falando, mas ele, como ele não confia, ele precisa sempre estar com livros e ele vai atrás dos livros para buscar as respostas, porque ele não sente que ele mesmo pode, através daquilo que ele já tem, daquilo que ele já construiu enquanto sujeito passando por esse mundo, analisar aquilo que aparece para ele. Então ele sempre volta para os livros. E isso vai remeter a um outro personagem, melhor dizendo, uma outra personagem muito, muito, muito interessante para quem gosta de literatura, então, até mesmo para quem não gosta, para quem assistiu aos filmes, a Hermione ou Hermione, como você preferir. Porque ela também é um personagem que não costuma utilizar-se da própria intuição para resolver os problemas que aparecem para ela. Isso não faz dela mais ou menos inteligente, perceba que eu estou me fazendo aqui como alguém que se compara com eles, mas então você vê até uma comparação entre o próprio Santiago, protagonista dessa obra aqui, entre o Harry Potter e outros personagens, como eles confiam mais na própria intuição,
tem uma autoestima mais elevada, portanto, tem ali coragem de voltar para dentro de si para buscar as ferramentas. Enquanto esses outros personagens, a Hermione, desse outro contexto de Harry Potter, o inglês aqui desse contexto, e até eu também, eu consigo me identificar e me relacionar com esses personagens, eles vão atrás de razão, vão atrás do livro. Então, novamente, lembra que eu tinha falado para vocês que para ler esse livro é preciso trazer uma perspectiva simbólica? O que que os livros costumam representar para gente? Fonte de conhecimento, fonte de sabedoria. Mas vamos aprofundar um pouco mais? Se você vai até um livro para consultar uma informação, parte-se do pressuposto que você ou não tem aquela informação, ou se tem, não consegue acessá-la com facilidade, portanto precisa do livro. Uma leitura simbólica interessante. Então você tem esse personagem, esse inglês, que enquanto o Santiago está tentando encontrar-se por outras vias, por vias mais. A palavra material ela não vai fazer muito sentido aqui nesse contexto, mas por vias mais experimentais. Essa palavra é boa. Mais experimentais, o personagem inglês não. Ele quer ir nos livros, ele quer ler, ele quer compreender, enfim, e aquilo acaba atrasando um pouco o processo dele se for comparado com o processo de outros personagens. Mas se for comparar o sujeito com ele mesmo, não tem atraso, não tem avanço, porque o sujeito é a própria unidade de medida. Uma palavra que é muito trazida, inclusive no título do livro, é alquimista, que vem de alquimia, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é alquimia, sobre o que não é, mas aqui, na perspectiva deste livro, que é uma perspectiva simbólica, estamos falando do sujeito que consegue transformar o chumbo em ouro. E não estou falando no sentido literal da coisa. Embora tenha esse registro de alguns alquimistas dali, da época da Idade Média, por exemplo, que tenham dito que conseguiram mesmo fazer isso, transformar o chumbo em ouro, mas aqui nesse contexto, inclusive numa perspectiva da própria alquimia, estamos falando da reforma do sujeito. O sujeito que consegue deixar de ser um saquinho de chumbo para se tornar um saquinho de ouro, digamos assim. Expressar o melhor de si, encontrar o melhor de si, trabalhar aquilo das mais diversas formas para que ele consiga trazer para si e para o mundo o seu melhor, que aqui é representado pelo ouro. E um ponto que é bem interessante, que é o processo de trabalhar. Aqui eu vou usar essa palavra, porque para você transformar o chumbo em ouro, aqui nesse contexto simbólico mesmo, até no contexto literal, se você quiser ler dessa forma, não é algo fácil. Para muitos é impossível. Da mesma forma, olhando para si. Às vezes, para a gente fazer aquela reforma íntima, para a gente mudar aquilo que a gente tanto quer mudar e que já não faz mais sentido para a nossa existência, é preciso sim muito trabalho, é preciso sim muito teste que vem de formas mais variadas possíveis para que o sujeito, naquela jornada, consiga transformar o próprio chumbo em ouro. Feita essa explicação sobre o que é o alquimista, enfim, e como que você pode olhar para esse livro nessa perspectiva, eu quero pegar alguns trechinhos aqui e ler para vocês, de modo que vocês fiquem instigados a ler essa obra e percebam a profundidade delas. E, assim como eu, se for o caso, saiam desse lugar de preconceito para com Paulo Coelho, de considerá-lo uma literatura menor se comparado a outros autores, porque, do meu ponto de vista, a literatura boa é aquela que funciona para você. Então, se você leu, funcionou, é bom, tá bom? Então, só pensa nisso, porque às vezes quem tá dizendo pra gente o que é bom e o que não é bom tem outras regras, tem outros interesses políticos, culturais, intelectuais, por aí vai. E às vezes você vai pegar aquela régua, leva pra você, às vezes é uma régua pesada que até bate na sua cabeça e acaba te limitando na sua experiência em termos de enriquecimento intelectual literário. Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa depois de ter me permitido ler essa obra, compreendê-la em profundidade e descobrir um autor brasileiro que é mais valorizado fora do nosso país do que dentro do país. Isso é muito ruim, né? Para não dizer outra coisa. Então eu vou pegar aqui para vocês um trechinho que diz bem assim: mas de maneira geral, procure tomar suas decisões. O tesouro está na pirâmide, e isso você já sabia. Porém, teve que pagar 6 ovelhas porque eu lhe ajudei a tomar uma decisão.
Gente, sobre isso, o tesouro está nas pirâmides, isso aqui não é um spoiler, tá? Você vai precisar ler, você vai entender e vai saber que não é um spoiler. Mas esse ponto aqui me chamou bastante atenção. É aquele momento que o filho chora e a mãe não vê. Porque sabe aquela situação que você já sabe o caminho que você tem que seguir? Você já sabe o que você tem que fazer. Só porque aí você vai pedir confirmação de outras pessoas. Só porque às vezes essa confirmação ela não vem de graça, você precisa pagar. Por exemplo, quando você contrata um mentor, por exemplo, quando você contrata um coach, quando você contrata, sei lá, enfim, vários e vários e vários profissionais, ou até mesmo uma pessoa que você nem pagou financeiramente, mas você precisou contar algo de si, foi uma moeda de troca. Para quando você chega lá, a pessoa te falar aquilo que você já sabia. A culpa é da pessoa? Não, não é da pessoa. A gente já sabe de quem que é a culpa e de quem que é a responsabilidade. Mas eu achei muito bacana como isso foi colocado aqui e já no começo, já no começo. Como às vezes a gente já sabe a resposta ou não sabe que aquele é o caminho certo, mas a gente tem uma intuição, porque no fim das contas não existe caminho certo e errado, existe o nosso. Eu sei que quando a gente está no olho do furacão é difícil a gente realmente acreditar, e eu falo isso por experiência própria, mas no fim das contas você percebe que o seu caminho é o único possível. Portanto, não tem certo e tem errado, porque para dizer que é certo ou que é errado, você precisa comparar com outros caminhos. Se você está comparando com outros, já tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Então, às vezes, a gente dá determinadas voltas, faz determinados movimentos, ou, por exemplo, veio uma metáfora bem interessante, uma analogia bem interessante. Eu saio da minha casa para ir ao mercado, comprar um produto, para quando chegar na minha casa eu perceber que eu já tinha aquele produto, eu não precisava ter saído, eu não precisava ter me movimentado para ir atrás daquilo que eu achava que eu precisava e que eu não tinha, mas que na verdade eu sempre tive. Vou pegar aqui para vocês outros trechos, eu vou tomar cuidado também para não dar spoiler, tá? Porque se eu pegar algum trecho do final, pode ser que eu fale alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. E quando essas pessoas se cruzam e os seus olhos se encontram, todo o passado e todo o futuro perdem qualquer importância. Aqui tá falando num contexto específico que realmente não vai dar para explicar, para não estragar a experiência de vocês, mas esse livro ele é cheio dessas frases que parecem frases de efeito, se forem lidas fora de contexto, por exemplo essa, né? Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo, que lido fora do contexto realmente parece uma frase de efeito, mas que dentro do contexto dessa obra você entende a profundidade daquilo. Tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, aí agora já estou fazendo um aprofundamento ainda maior, pessoal, mas me acompanhe, eu vou até tomar um café, sugiro que você pegue o seu também, café, chá, enfim, e vamos falar sobre hermetismo. Eu não vou tentar explicar aqui o que é o hermetismo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas um dos princípios do hermetismo, ele vai falar que assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Isso é muito, muito, muito interessante e é uma chave de compreensão muito legal para você ler esse livro. Então, às vezes, o tesouro que a gente busca fora não está fora, está dentro. Aí aqui eu vou até fazer um paralelo com o Conde de Monte Cristo, sem dar spoiler, ok? Mas o Conde de Monte Cristo, que tem uma situação ali de encontrar um tesouro e por aí vai, em muitos momentos a gente fica na dúvida, porque o sujeito encontra um tesouro material, que é o que a gente está acostumado, ouro, joias e por aí vai, mas alguma coisa fica de fora, o tesouro interno desse sujeito, porque ele se afasta de si quando ele vai atrás desse tesouro material. Aí você vai precisar ler o livro para entender exatamente do que eu tô falando. Mas assim como é dentro, é fora. Se eu não tenho um tesouro dentro, se eu não reconheço dentro de mim um tesouro, como eu vou encontrar isso fora? E é possível que eu encontre aquilo que outros dizem para mim que é tesouro, que é valioso. Mas no fim das contas, será que é valioso para eu, Rafael, para eu, você, leitor, você que está ouvindo ou assistindo esse vídeo? Fica aí a reflexão. Então, esse livro, eu até fiz algumas outras anotações aqui com relação à questão do hermetismo, porque esse personagem inglês, ele faz menção direta e muito específica da Tábua de Esmeralda. Sugiro que você pesquise para que você entenda exatamente do que eu estou falando, mas é um símbolo muito importante do hermetismo.
né? E para quem gosta de cultura egípcia, sugiro que vocês deem uma olhadinha no hermetismo, que vai fazer muito sentido para vocês. E aqui você tá vendo que tem pirâmide, né? A gente tá vendo que tem deserto, que tem areia, junta Lé com Cré, e depois você vai precisar ler para conseguir compreender. Mas agora já tô avisando, eu vou falar algumas coisas e talvez isso possa ser considerado um spoiler. Então, se você não leu o livro e se incomoda com isso, eu sugiro que você interrompa. Interrompa esse vídeo agora para que você não estrague aí a sua experiência se isso fizer algum tipo de diferença para você, tá bom? Lá no fim do livro, depois que tudo acontece, tem algumas coisas ali que chamam muito a atenção e que casam com o que eu já tinha dito anteriormente sobre eu sair do meu local em busca de um tesouro para chegar lá eu encontrar sim um tesouro, mas eu perceber que aquele tesouro, isso não acontece no livro desse jeito. Eu tô viajando aqui porque o livro me permite fazer esses movimentos simbólicos, ok? E imaginem a seguinte situação, tá vindo isso aqui para mim, eu vou falar para vocês porque eu acho que vai fazer bastante sentido. Você faz uma peregrinação. Você viaja muito, você trabalha muito, faz muita coisa e tem como objetivo chegar num lugar X para encontrar o seu tesouro. E você vai, e você caminha, e você vai para o deserto, e você passa por várias coisas, conhece pessoas, se movimenta, faz de um tudo. E quando você chega, você abre uma caixa e você encontra o seu tesouro. E lá tem um espelho. Que reação que você teria? Isso não acontece no livro, pessoal, novamente. Se acontece, eu não lembro. Mas não acontece no livro. É você fazer todo esse movimento para conseguir perceber que o tesouro é você. No sentido de que está dentro de você. E que o maior tesouro que você poderia encontrar viajando para fora de si, na melhor das hipóteses, é encontrar um espelho. É lembrar-se de que se você não consegue ver o tesouro ou os tesouros que existem dentro de você, você não vai conseguir ver isso fora do mundo. Isso eu garanto para você. E é uma lição muito interessante e muito profunda. E eu tenho, modéstia à parte, propriedade para falar, porque eu já li muita coisa nessa vida, muita coisa profunda, de várias fontes diferentes. E esse é, sem sombra de dúvida, O Alquimista, um dos livros mais curtos que eu já li, que eu li muito rápido e que me levou assim para reflexões tão intensas e tão profundas que até hoje dá para perceber na forma como eu estou falando aqui com vocês, eu sou impactado por esse livro, por a experiência e como ele nos leva a refletir sobre o que eu estou fazendo aqui. Esse caminho que eu estou seguindo é o que eu quero? Esse caminho aqui que eu estou trilhando faz sentido para mim? Eu estou disposto a sustentar, a bancar, o continuar trilhando esse caminho que em algum lugar eu sei que não vai me levar para onde eu quero? Porque no fim das contas, guardadas algumas exceções, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que faz sentido pra gente. Eu vou dar um exemplo meu. Já tem muito tempo que eu queria estar aqui, falando com vocês, expondo as minhas opiniões, o que eu acho, deixo de achar sobre um livro que eu li. E eu demorei muito tempo para vir. Eu demorei muito tempo para me autorizar a estar aqui, mas eu já sabia. Outras pessoas me diziam isso. Eu internamente me dizia isso, tinha um ímpeto, tinha um desejo da minha parte. Agora mesmo eu estava ali sentado fazendo outras coisas e tinha algo querendo sair, querendo falar, querendo se comunicar. Eu já sabia, mas eu escolhi não ouvir. Eu escolhi ir atrás de outros. Eu escolhi ir numa jornada para chegar lá e encontrar um espelho, para chegar lá e perceber, ou um outro dizer, faça isso e isso. E de repente, ué, mas é isso que eu já tinha falado para mim que era para eu fazer. E eu não fiz. Interessante, né? Porque isso, eu vou colocar uma outra camada. Imagine quão desconfortável é a sensação de ir até um outro, esse outro dizer para você, esse aqui é um caminho que vai fazer sentido. E é o caminho que você já estava considerando desde o começo que faria sentido para você. De repente a gente percebe que a gente dá mais valor para o que o outro fala, até mesmo quando isso tem a ver com a nossa jornada, com o nosso caminho, com o nosso desenvolver, do que a gente mesmo, do que o nosso guia interno. Porque a gente tem, a gente sabe. Sabe aquela coisa assim que você
no fim das contas você sabe que não é aquele caminho interessante. Você vai, você quebra a cara. E no fim das contas até mesmo você diz, eu sabia que não era pra fazer. Eu sabia que não era pra ir. Mas de onde que você tirou isso? De dentro de você. Agora, como que isso vai se manifestar? Aí já é o assunto para um outro vídeo, para um outro contexto. Mas reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. E essa obra, pessoal, eu tenho certeza, vai levar para vocês para um lugar de reflexão. Vai te levar para um deserto. E às vezes é no deserto que a gente encontra, não necessariamente os nossos tesouros, mas que a gente aprende a ouvir a si mesmo, que a gente aprende a lidar com aquilo que tem dentro, com aquilo que, sabe, que tá ali remoendo e que às vezes só precisa de um escuro, ou de um deserto, ou de um silêncio para poder emergir. E de repente você acha que veio de fora, mas não veio, só tá refletindo, porque assim como é dentro, é fora. Então, sugiro que vocês leiam esse livro. Eu vou deixar o link dele para você adquirir aqui na descrição. Gente, eu acho muito legal falar isso. Mas vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês adquirirem. Leiam, não tenham preconceito com Paulo Coelho, ele é um autor incrível, não li outras obras dele, eu estou muito curioso para ler, mas por essa aqui eu já tive noção do grau de profundidade dele. Agora, sobre outras obras eu realmente não posso dizer porque eu não as li, mas essa aqui eu posso dizer porque aqui, como eu vou mostrar para vocês, aqui ó, deixa eu ver de cá. Não vai dar pra ver, né? Acho que alguns vai dar pra ver. Tem várias anotações aqui, ó. Eu grifei bastante o livro porque realmente foi algo que me chamou a atenção. Eu vi uma coisa aqui, eu vou ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês. Ó, tem um trecho que algum personagem diz pro outro assim: diga a ele que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento, e que nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de encontro com Deus e com a eternidade. Nossa, gente, coisa linda! Nossa, eu não lembrava disso. Mas enfim, com esse trechinho eu termino esse vídeo. Peço que se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você acha que vai se interessar por esses conteúdos que eu estou trazendo cada vez aqui para vocês. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, enfim, vocês já sabem que vocês acompanham outros canais no YouTube, sabem o que tem que fazer. E continue ajudando esse projeto a atingir mais e mais e mais pessoas. Às vezes essa mensagem te tocou, falou com você, às vezes vai falar com outra pessoa também. É isso, um beijo do Prof. Rafa e até a próxima.